Eu sei que você está curioso e neste vídeo eu vou contar tudo o que rolou na Villa Texas no Encontex do último final de semana. Fique comigo, mas já vou avisando, fique até o último segundo, porque este vídeo tem novidades até o último segundo. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, trajando aqui uma camisa oficial do Encontex sob o céu anil de Chopinzinho. Vou até levantar aqui para vocês verem. Encontex. E ocorreu neste final de semana, sábado e domingo. Neste vídeo eu vou trazer um resumo, e ficou um resumo muito bom, de todos os acontecimentos da Vila. O Encontex reuniu cerca de 150 texianos e texianas e dentro de umas atividades muito bem elaboradas, muito bem pensadas, nós pudemos atender ao público texiano que não só comprou gibis, vendeu gibis, como assistiu palestras, soube das novidades da Mitos e se divertiu muito. Vocês vão constatar isto neste vídeo. Ao final eu volto aqui para fazer um fecho e contar uma última novidade. Fique e se divirta. Estamos vivendo uma época em que há uma mudança nos interesses e nos padrões do entretenimento. E, consequentemente, se os mais antigos não passarem esse gosto de leitura, esse gosto pelos quadrinhos, há uma tendência de um esfriamento ante a demanda avassaladora das novas mídias. Cada um de vocês tem uma história. E essa história somada a um pontinho de cada um, que faz isso aqui, ó, que estamos aqui hoje, né? Então, assim, essa curiosidade dessas folhas que eu tinha na época, com o convite de mais alguns amigos, os parques que me incentivaram a aumentar aquele tantinho que eu tinha, né? E me dediquei mais alguns dias a isso, e veio essa curiosidade, né? Vamos supor assim, aqui, o que vocês lembram de um tiro no chapéu? Nem só de tiro que Carson levou, né? Alguém se lembrava que até morcego tirou o chapéu de Carson? Então esses pequenos detalhes que não havia em local nenhum para você se lembrar, né? Foi a primeira vez que apareceu uma imagem de Tex no mundo. Ele apareceu com camisa vermelha e calça verde. Isso aconteceu na edição número 1 da Collana del Tex, na Itália, em 1948, 30 de setembro. E essa estrela que está reproduzida aqui, ela foi o primeiro desenho de uma estrela de Ranger que o Galep fez. Inclusive é a estrela que foi dada a Tex. Era exatamente assim. Ela não era a estrela normal que nós conhecemos dos Texas Rangers. Praticamente de 41 a 70 anos de idade, nós temos 85% dos leitores. Sendo que praticamente de 41 anos acima é a faixa etária que predomina. Infelizmente, né, para o nosso herói, nós percebemos que não está havendo uma renovação. E a segunda pesquisa que nós fizemos, junto aos leitores de Tex, foi em relação à localidade a que ele pertence hoje. E praticamente aqui nós temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, com a predominância aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 40% dos leitores, e o estado de São Paulo mais 16%. Somando aqui, mais da metade praticamente dos leitores estão na região sul e uma parte do sudeste. Então, uma situação assim bem característica, que inclusive já foi confirmado em várias outras pesquisas,
da edição, ele não quis negociar com a Bonelli para pagar, para fazer essa publicação. Na época, não era royalties, era basicamente você pagava por páginas, quantidade de páginas publicadas. Só que o Lotário não quis fazer isso e essa edição foi destruída. Na época, saiu até um comentário de que essa edição ela não podia ser publicada porque ela não estava numa revista com o título Tex. Só que essa foi uma história que foi divulgada na época, até por diversas questões, foi divulgado isso, só que a realidade foi outra. E essa questão foi levantada quando nós tivemos que fazer uma pesquisa a respeito, que a gente contatou o OTA e questionamos o OTA. Falando, mas como que Tex não pode ser publicado numa revista que não tem o nome de Tex? E aí nós temos exemplos desde a década de 50, na França, em vários outros países, até na própria Argentina, que nem mostramos ali na Raio Rojo, publicação de Tex em revista que não tem o título. E aí ele passou, realmente, foi uma história que se contou na época, mas que o principal motivo foi que o Lotário realmente não quis negociar para publicar. Grande mestre Pedro Mauro, Chopinzinho, Paraná, encontro Econtex 2024. Você sabe que deu um negócio fazendo quadrinhos em 69 para 70, em São Paulo, e fazia histórias, as primeiras eram histórias de guerra e poucas delas depois eu passei para o western, para o faroeste. E nessa época fazia muito sucesso os filmes de faroeste italianos, e o editor pediu para que desenhasse um personagem naquele estilo, porque não tinha muito nas bancas, então eu acabei criando um personagem chamado Pancho. E nesse personagem eu criei um mundo para ele e também desenhei outras histórias de western e faroeste, que foram 2 anos, mais ou menos, e meio, desenhando histórias assim. Umas 300, 400 páginas no total. Depois houve nessa época uma crise, está melhor agora, né? Houve uma crise na editorial naquela época e eu acabei deixando quadrinhos e fui obrigado a entrar em publicidade onde tinha trabalho. Fazer alguns episódios de uma série que ele estava lançando, que era o Adam Wild. Na época, como eu estava fora de quadrinhos, eu tinha Mágico Vento comigo, mas na época eu até achei que era alguém brincando e eu fui conferir para ver se era ele mesmo. E realmente eu vi que era o próprio Jean-Franco Manfredi. Então eu respondi, a gente trocou mensagem e eu comecei a fazer o trabalho para ele. E depois dessa parceria, eu acabei fazendo até hoje 8 álbuns com ele. Jean-Franco Manfredi. Foram 7 para Bonelli, depois veio o Mujico, que era um agente secreto russo, depois veio uma série que foi lançada também no Brasil. O Adam Wild foi lançado também no Brasil pela Saikan e do Neymar, e Mujico também pela Trem Fantasma, uma editora da Bahia, né, de São Paulo também. E depois eu fiz uma série que chama Primavera de 68 em português, que também foi lançada pela editora 85. Está sendo lançada ainda, eu fiz 4 episódios. E um Texone. Mas, como eu estava com o trabalho, Gianfranco também, ele disse que para dar um tempo, que ele estava terminando outras coisas. E nesse tempo aí de espera, mais um pouco, chegou a pandemia e tudo parou. Então, o Texone também parou, a ideia, a conversa parou ali. E aí eu continuei com outros projetos, fiz o Procurador com o Gianfranco, que nós lançamos primeiro no Brasil, e agora saiu na Itália e na França. E eu continuei com meus outros projetos independentes também, sem falar lá atrás um pouco de Gatilho, a trilogia Gatilho. E fora desse mundo também, eu acabei fazendo um Batman, uma história do Batman em São Paulo, para DC e para Panini. E de repente veio novamente a conversa com o Bozelli, através de um amigo jornalista, Tiago Gardinali. Nós fomos até lá bater um papo, almoçar com ele.
e ele convidou para fazer um tex com ele. Então aí era um grande desafio, né? Voltar de repente a fazer, o primeiro brasileiro a desenhar um tex, e com o Mauro Bozelli, né, que é o curador e o editor de tex, que cuida como ninguém, mas ele foi muito legal. E até me perguntou o que eu queria desenhar, se era índio, se era mexicano, se era o que você quiser, coloca aí o que você quiser que eu vou desenhar. Não dava para escolher. E ele foi bonzinho, ele colocou só o tex, não tem os outros partes, eu não preciso me preocupar com todos, mas ao mesmo tempo ele também sacaneou um pouco, porque ele pôs uma história noturna, né? Só à noite, não tem a luz do dia, não tem pradaria, não tem cavalo, não tem coisas mais fáceis, entre aspas, né, de criar e desenhar, que eu mais gosto. Então é uma história fechada numa cidade, né, à noite. Então a história todinha se passa à noite. Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho, pelo menos eu me dediquei e tudo correu bem, ele aprovou tudo. E agora foi lançado pela Mitos, que vocês podem ter na mão e ler. E eu espero que venha outros depois e que vocês curtam o meu trabalho. Mas basicamente a minha carreira é essa aí. Porque ele geralmente, pelo que me dizem, o Bozelli, né, os editores, eles pedem para que quando o desenhista nunca desenhou tex, ele desenhe os personagens primeiro como se fosse um teste para que ele veja o tipo de... Porque você tem que seguir sem algumas regras. Naturalmente, cada desenho tem um estilo. Você pode ver que o Tite desenha de um jeito, o Andreucci muda também um pouco, mas a característica principal do tex está ali. Elas estão ali. Do rosto, né, da maçã do rosto. O chapéu é muito importante, eles pegam muito no pé disso, tipo de chapéu texano mesmo. A bota, se você faz um pouco cavada ou reta, não importa. Esporas também, se você põe ou não. Se alguns roteiristas põem ele fumando, outros não. Mas ele não me pediu nada. Ele só falou, olha, eu vou te mandar a história e pronto. Comecei a receber o roteiro, eu preparei o lápis e mostrei o lápis para ele. Apresentei o lápis, caso ele tivesse que mudar alguma coisa, eu mudaria no lápis. Mas não teve uma mudança numa cena só, na abertura da cidade, que eu fiz mais a cena de baixo, ele pediu para colocar mais aérea. Pouca coisa. Mas ele tem sim no tex, tem algumas coisas que eu não conhecia, por exemplo, o tex ele pode, por exemplo, eu desenhei, depois teve que mudar. Quando ele abaixa, assim, ele não pode ficar de cócoras, ele tem que apoiar sempre o joelho no chão. Então, eu nunca imaginava isso, né? Porque, mas ele não fica de cócoras, ele põe o joelho no chão. Você pode olhar em todos os gibis aí, é impossível você ver de cócoras. Mas a gente, às vezes, de repente, acaba desenhando errado, uma coisa que a gente não sabe. Pelo menos até onde eu sei é isso. Eu não sei se ele tem alguma exigência diferente com outros autores, mas basicamente eles se pegam no chapéu e lógico, a roupa é sempre a mesma, né, os casacos, mas comigo, pelo menos foi como eu disse, era só o tex, não tinha os outros partes, então eu não senti diferença não. Esse padrão tradicional tex é sempre fechado naquele enquadramento, sabe? 2, um no meio, 2 embaixo ou vice-versa, tal. Esse tex normal, você não pode fugir disso. De repente uma cena um pouco sem o quadro em volta, mas não dá para mudar. Diferente do gráfico novo, né? Que você pode mudar bastante a forma de mostrar. Então depende muito. Esse, por exemplo, tradicional, a média é uma página por dia. Essa é a média de trabalho. Quando é uma cena muito complicada, uma página muito complicada, de repente 1 dia e meio, 2. Foi assim, na verdade esse amigo meu, Thiago Cardinale, ele foi sozinho lá para Milão, que ele vive direto lá, amigo de todos lá do Bozelli. E lá ele começou a conversar com o Bozelli e ele disse que surgiu meu nome na conversa, não sei até que ponto foi isso. Aí o Bozelli falou para ele assim, eu vou escrever uma história para ele desenhar. Aí ele falou, sério? O Thiago me contando. Ele falou assim, sério? Ele falou, nossa, então eu preciso falar para ele isso. Posso gravar um vídeo? Ele falou, pode, vamos gravar um vídeo. Aí o Thiago gravou um vídeo dele dizendo, estou aqui no Bonelli e tal, vou para me mandar o vídeo.
estou aqui na Bonelli com o Bozelli. Ô Pedro, o Bozelli tem um recado para te dar. Aí o Bozelli falou, Pedro, vamos desenhar, vamos fazer um texto juntos. Aí o Tiago falou, sério, Bozelli? Sério, então a gente pode trazer ele aqui para o almoço? O Bozelli, sim, vem almoçar com a gente conversa. Ele me mandou esse vídeo, Tiago. Aí eu falei, Tiago, pô, não acredito, você, sabe, de repente você vai aí conversar e eu recebo um convite desse. Aí ele falou, agora você precisa ir lá, porque eu falei que você vai lá para almoçar com ele. Aí foi onde ele começou num evento em Dayatuba, em São Paulo, ele falou, não, você tem que ir comigo, você tem que ir comigo. E eu não estava podendo sair, né? Até que eu falei, não, eu tenho que ir depois dessa, né? Então eu peguei e fui com o Tiago para lá. Aí nós realmente fomos lá para almoçar com ele, mas era véspera de um evento grande que tem lá de Lucca, e eles iam lançar um filme, o Boguer estava lançando um filme, se chama Dumper, se não me engano, na Itália. E o lançamento ia ser nesse evento. Então a Bonelli estava polvorosa, todo mundo correndo para lá e para cá, e nós chegamos naquele dia lá. Aí ele pediu desculpa e ele andava pelo corredor com a gente, assinando coisa, conversando. Ou seja, toda a nossa conversa foi dentro da Bonelli, caminhando, tomando café, caminhando, tomando café. Não sentamos um minuto para conversar. E organizou aqui o encontro, né? Somos uma equipe aí, né, de todos os lados, então uma singela homenagem. Olha aí, placa para minha coleção. Uma salva de palmas. O contrato com a Bonelli é anual. Então, todo final de ano, a gente faz uma proposta para eles, colocamos o que a gente pretende publicar, tem que ser do ano todo. E aí eles estudam, geralmente aumentam um pouco os valores, né? Porque a gente oferece assim um mínimo garantido para eles e, fora isso, depois a gente paga os royalties por cada edição vendida. Até o ano passado era 8%, agora eles queriam aumentar para 10% no ano passado, mas acabamos fechando em 9%. Vamos ver se esse ano eles mantêm para 2025. Também 9%. Né? E essa reedição do Tec Gigante em papel offset está nos nossos planos. Nós vamos colocar, vamos fazer a oferta para eles. Se houver acordo, a gente com certeza vai fazer. Não os 12, né? Vamos fazer talvez 6 nesse primeiro ano, em 2025, para que seja bimestral, porque vai ser uma edição um pouco mais cara e tal. Mas é quase certo que a gente vai reeditar e eu pretendo reeditar na ordem italiana, que saiu na Itália, e não na ordem que saiu aqui no Brasil. Porque quem começou foi a Globo, depois nós seguimos. Mas eu acho mais bacana agora se a gente fizer uma reedição na ordem italiana, que saiu na Itália. Uma tiragem normal, com pré-venda, como uma edição normal. Para ir para venda pela internet, nas lojas, para venda pela comic shops e tudo. Uma edição normal. Não on demand. Nós vamos escolher uma tiragem e lançar, como a gente faz com a maioria das revistas. On demand a gente teria primeiro que fazer quase como uma pré-venda, que seria uma consulta para os leitores. Aí dependendo do endereço a gente faria, mas não, a gente já vai escolher uma tiragem e lançar, porque se for uma tiragem muito pequena também, aí o preço de capa aumenta muito. Então a gente prefere fazer como a gente sempre costuma fazer. Escolhemos uma tiragem nós, baseado no que a gente acredita que vai vender e lançar. Então vai ter para todo mundo. Dragoneiro, assim como Júlia, é um personagem fantástico, maravilhoso. Eu gosto muito do Dragoneiro. Eu que não sou fã assim, de material de fantasia, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis e tal, porque muita gente compara essas coisas. Eu gosto muito do Dragoneiro, é muito bom. Quem não conhece, tiver curiosidade de conhecer um personagem novo, diferente, eu recomendo totalmente. É muito bom o Dragoneiro. Está vendendo pouco, mas a gente pretende continuar e insistir por causa da qualidade do material. É excelente. Tem ação, tem aventura, tem emoção, tem humor, tudo na dose certa.
os desenhos são excelentes, então o Dragoneiro mereceria um pouco mais de atenção do público. O pessoal tentar fosse conhecer, eu tenho certeza que vai gostar. O Dragoneiro é ótimo. Como eu disse, está sofrendo, já fez as baixas, mas a gente pretende continuar e insistir mais um pouco. Diz uma coisa a Júlia. A Júlia tem vezes que vende bem, de repente os julianos todos desaparecem, como desapareceram no primeiro semestre desse ano. A Júlia, as vendas despencaram, a gente até pensou em parar de fazer, mas como a gente já tinha encontrado, já tinha pago os direitos, resolvemos continuar. Até agora, está lançando esse mês a edição 27. Mas eu não entendo porque que acontece isso. O Júlia oscila muito a venda. Tem vezes que vende bem, tem vezes que vai caindo. E como ela já vende pouco, um pouco que cai já põe ela em perigo de não poder continuar, porque fica no vermelho. Mas também pretendemos continuar, mas precisamos da ajuda dos leitores para comprar, para que a gente possa manter. Principalmente da primeira fase, né, que eram 12, e se não me engano 3 está esgotado, 6 está esgotado. Alguns nós vamos fazer sim. Para o ano que vem a gente vai fazer uma lista de republicação. Tem isso, mas tem Parker também, já tem coisa esgotada. A gente deve fazer alguma coisa assim. Então tem chance de alguns volumes da Agatex ser republicado. Tem sim. Só 100 edições de uma coisa catadora fica muito caro. Muito caro. Então você tem que fazer de 800 ou de 1000 para cima. E se você pegar lá o número 6 das aventuras de Tex para fazer 800 exemplares, não tem tudo isso de gente que ficou sem, que está querendo completar a coleção. Então ia encalhar muita coisa. Ou se você fizer, por exemplo, 300, aí o preço de capa é muito alto. Então a gente tem que fazer um balanço aí de como fazer para não ficar nem tão caro na gráfica, nem tão caro no leitor. Mas, como a gente já fez algumas edições, como por exemplo o Ken Parker 6, que foi o primeiro que foi esgotado, e a gente fez, vamos fazer o de outros também. Uma proposta para eles não responderam ainda, eu não sei o que foi dado, mas de qualquer maneira a gente vai ter logo uma novidade sobre isso, se eles toparam ou não. A minha ideia de fazer, qualquer que seja, né, que lá na Itália já saiu vários, eu não pretendo vender as figurinhas em pacotinho, porque isso aí é uma forma que era possível antigamente, quando tinha muita banca, né? Hoje tem pouquíssimas bancas, então não daria certo. A própria Panini, que é a rei dos álbuns de figurinhas do Brasil, ou a rainha, né, dos álbuns de figurinhas do Brasil, eles só fazem isso com o álbum da Copa do Mundo, né, porque sempre é uma febre, é um sucesso, e um ou outro. Tem vários álbuns já que eles dão o álbum com as figurinhas todas completas. A minha ideia para o Tex seria essa: dar o álbum e as pranchas com as figurinhas para a pessoa descolar e colar no álbum. Eu tenho muita vontade de fazer. Já fiz várias propostas para a Bonelli, mas eles enrolam. Alguns álbuns a Bonelli fez junto com a Panini. Talvez por isso que eles não queiram deixar a gente fazer, porque teria que fazer um acordo tanto com eles como com a Panini. Mas a gente está insistindo. Vamos ver, eu espero que uma hora saia. Porque nem a Panini não se interessa em fazer o álbum de Tex aqui, não sei porquê. Mas a gente quer fazer. Mas temos que chegar num acordo com a Bonelli, tem que autorizar, senão a gente não pode. A gente aguarda e torce. Mas é sério, nós fizemos uma proposta 2 semanas atrás, no álbum que saiu, não esse último que saiu na Itália, o anterior, que saiu pela Gazeta dello Sport. Não sei se alguém conhece esse álbum aí. Mas é um álbum que tem lá 200 e tantas figurinhas, algumas figurinhas bem impressas na folha, sabe? Então é um álbum muito bom. Então você tem lá uma página, 8 figurinhas para colocar. 2 já estão impressas e você coloca mais 6. Ficou muito bom. Então a gente fez uma proposta para esse álbum. Como ele não é também só da Bonelli, foi feito junto com a Gazeta dello Sport,
sei o que vai dar, mas estamos aguardando. Eu acho que a gente tem uma dívida de gratidão, os agorianos do Brasil, eles têm uma dívida de gratidão muito grande com o Dorival, porque os agros estavam esquecidos no Brasil desde 1995, e assim que o Dorival assumiu a Mitos, ele já publicou Técnicas e logo em seguida, né, Dorival, a partir de 99 ele publicou os agros, aí não vendeu muito bem logo no começo, ele pode falar melhor que eu isso, deu aquela trégua ali no ano 2000, né? E aí por conta dos 40 anos dos Ágora, ele continuou a série no ano 2001, dando continuidade na numeração, né? Que eu acho que foi muito acertado ali, e depois o personagem decolou e ele foi o editor que mais publicou, longe, né? Até eu cito aqui na nossa número 1 aqui, foi o editor que longe publicou mais histórias do personagem no Brasil. E por conta disso, ele sabe que eu sou um grande fã do personagem. Assim que a Mitos parou de publicar, a gente já tinha conseguido os direitos da série colorida, porque a gente viu nas redes sociais que a Bonelli tinha mudado a maneira de fazer os contratos, né, Dorival? Que eles estavam... tipo assim, que mais de uma editora poderia publicar o mesmo título, desde que aquele título não fosse publicado por outra editora. Como os Ágora, coleção em cores, não estava sendo publicado pela Mitos, a gente fez uma proposta, eles aceitaram e a gente começou a publicar. Então, eu queria passar, fazer em homenagem para o Dorival, dar de presente para ele o nosso número 1 da Mitos, em troca dos seus belos serviços prestados ao personagem. Se puder abrir aí para dar uma olhadinha aí. Nossa, agradeço mesmo. E aí, para não deixar o casal Maldonado com ciúmes, né? Eles que foram letristas dos Ágora lá nos anos 80, eles letreiraram aquela número 1, Liberdade ou Morte, e a gente vai presentear eles com o número 2 da editora. Tá? A minha ideia também é abrir uma nova série colorida, que nem essa, série vermelha ou série azul. Eu sou gremista, gostaria de uma série azul, mas o personagem usa vermelho, né? Então assim, ó, eu fiz uma conta rápida ali também, e do número 1 dos Ágora até se encontrar com essa edição, dá para fazer em 36 também. Então qual é a minha ideia? De repente, no futuro, eu publicar a série vermelha, vamos supor, do número 1 na cronologia italiana, publicar 36 números até encontrar com a série verde. Aí você vai ter 36 edições da série vermelha e 36 edições da série verde, que vai pegar a cronologia completa italiana do número 1 em diante. Oxi! Peguem a mão junto. Um oceano de dor e medo de tudo, medo do nada, medo da vida, assim cativada, fadas e forças
loja. As armações, faças e jogos, armas de fogo. Buscando entender como propriedades muitas vezes impróprias para plantio, criação de animais, conseguiram inovar e se tornar negócios rentáveis. Então, durante o projeto, eles realizaram visita em 2 propriedades, uma dos irmãos Queijeiros, que está inclusive aqui participando do evento também, né? E outra aqui na Vila Texas. E aqui na vila, a Érica contou um pouco sobre a história de como a vila foi construída. Nas armas, o amigo pode sacar e pensa melhor. Primeira forma. Bota a mão perto da boca. Vai ser o duelo de Nadir Mephisto pro Felipe Pistoleiro Quinto. Então foi sob esse clima de confraternização que todas essas atividades se desenrolaram perfeitamente. Harmonia, confraternização, um espírito fraterno no ar, e tudo foi muito, muito, muito divertido. Esperamos o próximo, que o Delair e a Érica possam nos albergar no próximo ano, nos 77 anos de vida editorial do nosso Tex Willer. Bom, eu estava lá à toa em um dos raros momentos que tive um pouco de folga, e eis que passava pela rua à minha frente os irmãos Moreno, sim, Pedro Mauro e Jairo. E brincando eu falei, esses 2 caras não desenham nada. Quando eles olharam e abriram aquele sorriso, eu fui até eles, os abracei, eles já estavam quase em despedida, e eu fiz aquela foto, até esta foto, e após esta foto nos despedimos e eles foram saindo. Neste momento, o Jairo virou-se para mim e disse, olha que vem um Texone aí. Ouvindo isso, Pedro Mauro também se virou, apontou o dedo e falou, pode esperar. Será? Vamos torcer, pessoal, e que o nosso Pedro Mauro possa estrelar e mostrar todo o seu talento em um Texone. Por que não? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Por favor, não deixe de se inscrever, de dar o like, de compartilhar este vídeo tão importante para a divulgação do nosso Ranger, e ficar comigo para o próximo vídeo. Forte abraço!